Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Vamos iniciar o item Fatalidade. Fatalidade, questões 851 e 852. Vamos entender, se você está chegando agora pela primeira vez vendo esse vídeo, aconselho você a dar uma olhada nos vídeos do dia 31, do dia 1º e do dia 2, que nós falamos sobre livre-arbítrio. E aí, então, fatalidade com o conhecimento do livre-arbítrio que a gente teve nos vídeos anteriores, que o livre-arbítrio pleno meu é lá no plano espiritual, que aqui eu só decido para onde eu vou, mas as consequências das minhas decisões foram previstas ou pré-selecionadas ou moldadas lá no plano espiritual, quando lá sim eu estava com o completo livre-arbítrio, né, com livre-arbítrio pleno. Então aí a gente vai conseguir esmiuçar o que é fatalidade, tá bom? Vamos lá. Questão 851. 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida segundo o sentido atribuído a essa palavra? Melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Resposta: a fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito ao encarnar, de submeter-se a essa ou a aquela prova ou provação. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Refiro-me às provas físicas, pois quanto às provações morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Um espírito bom, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influenciá-lo de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e aterrorizá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Vou ler esse último item aqui. Um espírito mau, ou seja, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e aterrorizá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Olha, questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossas ações? Resposta: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. Certo? Influenciando sempre. A decisão é minha. A resposta começa assim: a fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito ao encarnar. Então vai. Livre-arbítrio pleno, lá no plano espiritual. Lá, eu, com a ajuda dos benfeitores espirituais especialistas em reencarnação, e mais o dirigente da colônia, vamos analisar o planejamento encarnatório que foi feito, aquilo que eu acho que eu devo passar, as provações, as provas, expiações, enfim, o gênero de morte, o gênero que eu vou ter de as chamadas fatalidades, aquilo que eu vou passar aqui nessa encarnação, nos cataclismos que vão acontecer no planeta, que eu vou estar perto, eu vou estar longe, tudo isso depende do planejamento encarnatório, que ao terminar o planejamento encarnatório de ser feito, é enviado para a unidade de divina elevação e de lá vai para Jesus, que aprova ou não, ou manda modificações do planejamento encarnatório, porque nos conhece melhores do que nós mesmos, né? E aí, com isso, nós temos o livre-arbítrio pleno, e aí sim, com o planejamento encarnatório pronto, há uma fatalidade. O que é fatalidade? Há que se cumprir aquele planejamento encarnatório. Porém, eu ainda tenho uma liberdade relativa quando eu estou aqui encarnado, porque eu sempre uso o mesmo exemplo, que é para ficar fácil da gente memorizar. Então vamos lá. Vou seguindo a minha vida e me encontrei com a Elaine. Tá, me encontrei com a Elaine. Vou casar com a Elaine? Sim, casei com a Elaine. Vai para a página 22, vai para a página 32. Na página 32 tem Amanda, Catarina, provas, expiações, etc, 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 etc. Certo? O que tem nas outras páginas do não casei com a Elaine, eu nem vou ver. Eu nem vou saber o que é.
Mas se por um acaso, no momento que eu me encontrei com a Elaine, casei com a Elaine, não, aí eu vou para a página 12. Na página 12 tem as consequências de não ter casado com a Elaine. E isso para cada uma das situações que nós nos encontramos, isso para cada uma das provas, cada uma das expiações que nós temos. É exatamente desse jeito. Cada vez que eu me encontro num ponto de decisão sobre a minha vida, sobre a minha encarnação, sempre que isso acontece, eu tenho já pré-definido no meu planejamento encarnatório, lá no plano espiritual, para onde eu vou, de acordo com a decisão que eu tomar. Prova tal. Passou na prova? Vai para a página 10. Não passou na prova? Vai para a página 2, se prepara de novo e volta para a prova. Passou na prova? Vai para a página 10. Não passou na prova? Vai para a página 2, se prepara e volta na prova. É assim que a vida vai ensinando para a gente, repetindo as provas. Se você está passando por problemas sempre semelhantes, você resolve o problema, passa um tempo, o problema se apresenta de novo na sua vida exatamente igual. É porque você não aprendeu a prova. Então você criou lá no plano espiritual as consequências de não passar na prova, a preparação para que essa prova voltasse e então se submete a ela novamente. Se você, na primeira vez que você é submetido à prova, você já passa na prova, você vai na página 2, na página 10. Você não sabe o que tem na página 2. Tanto faz, segue a sua vida. Então, a fatalidade no sentido de que tem um destino traçado para nós, não existe. Até porque aqui eu decido para onde eu vou e o que eu quero fazer e quais são as... Aqui encarnado eu decido quais são as decisões. Leonardo. Eu decido o que eu devo fazer, né? É minha decisão de acertar ou errar, de fazer o certo ou de fazer o fácil. E há as consequências. Foi Deus que me deu essas consequências? Não. Fui eu mesmo, lá no meu planejamento encarnatório, que criei junto com os mentores, junto com todo o aparato reencarnatório, das unidades de reencarnação, e aí então me preparei suficientemente para que quando eu estivesse encarnado, dependendo da decisão que eu tomo, eu vou então para uma página que tem as consequências da minha vida. Então, fatalidade não existe, né? Para não falar que não existe, existe uma fatalidade que é inexorável, que é nós vamos ser perfeitos. Essa é a única fatalidade real, nós vamos ser perfeitos. Então, se por um acaso Deus analisa a nossa vida, vamos brincar aqui que no dia 31 de dezembro de 2025, eu vou assumir um planeta em formação num sistema solar parecido com o da Terra, a 50 milhões de anos-luz daqui. Um exemplo bobinho, evidentemente, né? Só para a gente entender. E aí, vou fazer meu planejamento encarnatório, o meu balanço encarnatório, e quando eu estou fazendo o balanço encarnatório, Deus vê e fala assim, esse rapaz, o planeta vai estar pronto para ele, mas ele não vai estar pronto. Ele não vai estar pronto. Está postergando muito a evolução dele aqui, e eu não posso ficar sem ninguém lá. Tem que ter alguém lá, eu não tenho como mudar meus planos porque o sujeito não evoluiu. Então aí existe um determinismo, existe uma fatalidade, que ele manda a orientação para Jesus e fala assim, ó, adianta o Fábio lá, que o Fábio está atrasado. Ele não vai estar pronto no dia 31 de dezembro de 2025, não vai estar pronto. Então, dá uma agilizada aí. E aí, então, eu acabo encarnando com algumas encarnações compulsórias, contra a minha vontade, sem que eu participe de qualquer planejamento. E aí sim existe essa fatalidade, que eu sou empurrado para frente. Terminando essas encarnações, Deus faz o cálculo outra vez lá, fala para Jesus, beleza, volta o livre-arbítrio dele lá, que tá em ordem, tá em paz. Certo? Andou direitinho pelas próprias pernas, ótimo. Não andou pelas próprias pernas, então aí são provas, expiações que são jogadas nas nossas costas para a gente dar uma evoluída rápido. Fruto do nosso livre-arbítrio também. Então é uma fatalidade em decorrência do meu livre-arbítrio de ter parado, estacionado muito tempo, de não ter perdoado, não ter me arrependido do que eu fiz e ficar estacionado naquela situação em que eu me encontro. Percebe que tudo depende de mim? Se eu ando direitinho, não existe fatalidade nenhuma, eu vou evoluindo de acordo com as necessidades, de acordo com as minhas capacidades, e vou evoluindo e estarei pronto
quando Deus precisar de mim. É isso, mais ou menos isso. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira como procedem. A desgraça faz parte do seu destino? Resposta: talvez sejam provações a que devam ser submetidas e que elas mesmas escolheram. Mas outra vez, vós atribuís ao destino a responsabilidade por algo que na maioria das vezes é apenas a consequência de vosso próprio erro. Quanto aos males que vos afligem, esforçai-vos para que vossa consciência permaneça pura e sereis em parte consolados. Tem uma explicação de Kardec. As ideias corretas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a triunfar ou fracassar segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que ao nosso próprio erro. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, sempre podemos livrar-nos dessa influência repelindo as ideias que nos sugerem, quando são ruins. Ou seja, eu sou responsável por tudo de bom ou tudo de ruim que acontece comigo. Se eu estou passando por várias provações, se eu estou, aspas, perseguidos pela fatalidade, né? É porque eu criei tantos débitos, como eu disse agora há pouco, que no cálculo geral que Deus foi fazer a meu respeito, de como eu me encontro em débito e venho numas reencarnações compulsórias. Mas o que eu estou expiando, as minhas provações, são porque eu infringi a lei divina natural. Se eu não as tivesse infringido, não estaria passando por isso. Percebe? Então eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou tudo de ruim que acontece comigo. Não existe fatalidade. O que existe é plantação e colheita. Imagina que você, eu, nós estamos numa grande passarela sobre o rio da vida. Olha que poético, sobre o rio da vida. E eu tenho que passar de um lado para o outro, e do lado para o outro, do lado para o outro, eu tenho que ficar atravessando para lá e para cá. E tenho sempre que passar por essa passarela, por essa ponte. Tenho sempre que passar por ela. Então acontece o seguinte: quando eu vou do plano espiritual para o plano carnal, eu caminho descalço e chego no plano carnal. Quando eu estou no plano carnal, para atravessar para o plano espiritual, é aí que eu levo aquilo que eu plantei junto comigo e vou espalhando pelo caminho. Se eu vou espalhando pelo caminho flores, quando eu for encarnar de novo, que eu venho descalço, eu venho andando por sobre as flores, o perfume subindo e o caminho extremamente suave. Se eu planto espinhos, se eu vou jogando espinhos ao longo do caminho, quando eu volto descalço e tenho que passar por essa passarela, a culpa é de quem? Se eu vou pisar nos espinhos. Entendeu? A culpa é de quem jogou os espinhos. E quem jogou os espinhos? Eu! É uma metáfora que talvez dê pra gente entender um pouquinho. Aquela criança, Fábio, os pais tinham piscina em casa e a criança, de repente, do nada, a mãe não viu, o pai não viu, o babá não viu. Cadê a criança? Cadê a criança? Estava morta na piscina. É fatalidade. Fatalidade no sentido de uma triste situação para os pais, sem dúvida nenhuma. Fatalidade, estava definido que essa criança morreria ali, naquela piscina, naquela situação? Não, porque se eles morassem numa casa que não tinha piscina, ela morreria num balde. Afogada num balde. Ela morreria afogada numa banheira. Morreria afogada com um pedaço de carne. Morreria afogada com alguma outra coisa. Colocaria um botão no nariz e a criança põe as coisas no nariz, né? Poria o botão no nariz, bate no pulmão e morre sufocada. É o gênero de morte que está determinado. As condições que se apresentam são as condições que se apresentam, mas o gênero de morte trágica, por exemplo, é o que é escolhido pelo espírito pelo seu livre-arbítrio pleno, pela necessidade de passar
pelas consequências que isso vai gerar para os pais. Via de regra, o Fábio falou que toda vez é assim. Não, via de regra, comumente, normalmente, nesses casos, normalmente, via de regra, não é que todo caso é assim, tá? Já entendeu, enfim. O que acontece? Muito amor envolvido. Então, estamos lá no plano espiritual, eu preciso nessa encarnação desencarnar em tenridade de forma trágica por uma série de situações, e eu preciso livrar isso de mim, que eu não aguento mais, de suicida que fui, de problemas terríveis que causei às outras pessoas, de suicídio, de homicídio seguido de suicídio, não é? Então eu preciso desencarnar em tenridade, porque matei crianças, enfim, fui médico abortista, fui uma pessoa que abortou muitas vezes, enfim, tenho esse passado. Aí eu chego lá no plano espiritual, onde eu tenho meu livre-arbítrio pleno, e chego pro espírito que vai encarnar como homem, pro espírito que vai encarnar como mulher, que tem afinidade os dois. Eu falo, lembra que vocês estavam comigo quando eu estava fazendo as barbaridades lá? Que vocês me incentivavam, que vocês eram meus obsessores, ou que vocês eram meus comparsas, que vocês eram meus cúmplices. Chegou a hora do resgate, eu preciso passar por isso, eu estou pronto para passar por isso. E vocês estão prontos para serem meus pais e passar por essa situação? Fábio, eu não estou pronto. Aí o espírito que poderia ser minha mãe fala, não, eu não estou pronto, é outra situação, eu deixo mais algumas encarnações, não tenho condição de passar por isso agora. Poxa vida, mas vocês estavam junto comigo lá, não fiz sozinho. Não temos condições, você tem que entender que cada um evolui num passo e eu não tenho condição. E aí o espírito que vai nascer como mulher fala, não, também não tenho. Beleza, a amizade é a mesma, fiquem com Deus, quando vocês estiverem bem e tal, a gente passa. Nisso, o diretor da colônia fala assim, Fábio, tem o fulano e a ciclana que te amam uma barbaridade, você sabe disso, são várias encarnações, vocês já estiveram juntos já, eles vão encarnar, por que você não fala com eles? Pelo amor de Deus, o tanto que eles me amam e eu também amo eles de todo o coração, não vou pedir uma dor dessa. E aí o diretor da colônia fala assim, olha, esse tipo de dor só é suportada por quem ama muito, viu? Acho que você devia falar com eles. Aí eu vou e converso com eles, aqueles que podem ser meu pai e minha mãe, e falo, olha, eu tenho que desencarnar assim, vou desencarnar com 2 aninhos, tal, de uma maneira trágica, pode ser numa piscina, pode ser num balde, pode ser engasgado com uma comida, pode enfiar alguma coisa no nariz, enfim. O fato é que eu vou desencarnar entre 2 e 3 anos, porque eu preciso, assim, apresento todo o meu planejamento encarnatório, e meus pais dizem que é a regra, né? Que é a via de regra, é isso que acontece. Aqueles que podem ser meus pais dizem assim, olha, eu te amo tanto, que eu prefiro que o meu coração rasgue de dor, mas você evolua. Eu topo. E assim acontecem as encarnações. O Fábio disse que toda vez é isso? Não. Eu mostrei no comecinho da história o outro lado. Não é? Mas via de regra é o amor que impera. Certo? Houve fatalidade? Não, porque foi escolha pelo livre-arbítrio lá no plano espiritual. Depois de encarnado é fatalidade? Sim, porque é o cumprimento do planejamento encarnatório. Então não é uma fatalidade indicada por Deus, o castigo, seja lá o que for. Amanhã a gente continua sobre esse assunto. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.